Agora, 1 Coríntios capítulo 12. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é mesmo. Então tem vários dons. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então tem vários tipos de ministérios. Então nós vemos aqui que há dons espirituais e dons ministeriais. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então vejam, meus irmãos, que aqui nós vemos a Trindade. Aqui nós vemos o Deus triniuno. Aqui nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, ele opera tudo em todos. O Pai, ele dá talentos naturais. O Pai, ele criou e deu talentos naturais. E dá as funções, a atuação, o serviço, o trabalho, a operação para cada pessoa. O Senhor Jesus Cristo, ele vai conceder o dom ministerial, o chamado a cada pessoa. E o Espírito Santo vai dar o dom espiritual. Então nós vemos aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo em unidade, cada um, entregando um dom espiritual. O Espírito Santo os dons espirituais, o Senhor Jesus o Filho os dons ministeriais e o Senhor Deus Pai as operações do Espírito, os serviços. Mas os três, cada um dando os seus dons à igreja, tem o mesmo propósito. Então você vê que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo está em união e harmonia, mesmo em meio às diversidades de dons, mesmo em meio à diversidade de pessoas. Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são unidos. E o trabalhar de Deus na igreja é unir os homens, unir os membros. Nós somos diferentes um do outro. Os dons são diferentes um dos outros. O Pai também é manifesto em três pessoas, mas nós trabalhamos em unidade, no mesmo objetivo, no mesmo propósito. Louvado seja Deus. Então aqui nós vemos esta divisão destes dons. Dons espirituais, dons ministeriais e as operações ou atuação, ou serviços. Louvado seja Deus. Amém. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Então qual que é o objetivo? O bem comum. A unidade da fé, a maturidade da fé, a edificação da fé. A manifestação do Espírito, quando o Espírito Santo se manifesta através do crente, através da igreja, é para o bem do próximo. Não é para a exaltação da pessoa. Não é para engrandecer a pessoa. Quando o Espírito Santo se manifesta através de alguém, é visando abençoar o próximo. E nunca para a fama e o sucesso daquela pessoa. Não, é para beneficiar o próximo. Não é nem para beneficiar a pessoa mesmo. É para beneficiar o próximo. O dom que ele tem não é para ele mesmo, é para o próximo. A ferramenta que ele tem não é para trabalhar para ele, é para trabalhar para o próximo. A arma que ele tem não é para lutar para ele, é lutar para o próximo. Então, quando o Espírito Santo se manifesta através dos dons na vida de alguém, é visando o bem comum, é visando a fé comunitária, é visando o conjunto, é visando a congregação, grupo, não a ele mesmo,
Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro, fé, pelo mesmo Espírito, e outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então, o Espírito Santo dá o dom dele a quem ele quiser, no tempo que ele quiser. Então, com você ele tem um dom, mas com outro irmão ele tem outro dom. Então, na diversidade de dons, ele vai distribuir a diversidade de membros. Se nós temos vários tipos de pessoas aqui, também temos vários tipos de dons. E nessa diversidade de dons e de pessoas, o Espírito Santo está distribuindo individualmente. E de maneira nenhuma, o dom ministerial, o dom espiritual é para nos fazer superior ao outro. De maneira nenhuma. Pelo contrário, o dom espiritual é para nós nos fazer mais servos ainda do próximo. Mas hoje é o inverso. Parece que o dom que a pessoa recebe é para fazer ele superior, mais santo, mais poderoso que o próximo, quando na verdade isso está errado. Essa visão está distorcida. Porque Jesus disse, aquele que quiser ser o maior, que seja o menor, sirva a todos. Então, quanto mais talentos naturais você tem, quanto mais cargos você tem, quanto mais dons espirituais, ministeriais, serviços e trabalhos na igreja você tem, não é para você cada dia ser maior, superior ao outro, é para cada dia você ser mais menor ainda e servir mais ainda e vai ter mais trabalho ainda. As coisas de Deus é o contrário das coisas dos homens. Louvado seja Deus. E aqui então nós vemos os dons. Esta lista aqui, a partir do versículo 8, são dons espirituais. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Também temos profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então, esses dons são os dons verbais, que é a ciência da palavra, a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento. O dom de línguas, variedade de línguas, interpretação de línguas, profecias e revelação são dons verbais. São dons que são falados e ditos. Diferente dos outros dons, né? Por exemplo, dons de curar, dons de operar milagres, né? Dons de expulsar demônios. Então, esses já são dons que vai partir extremamente para aquele sobrenatural mesmo. Para a maior expressão do sobrenatural, do extraordinário. Milagres, maravilhas, sinais, prodígios, expulsão de demônios, libertação de possessão demoníacas, de obras malignas. Dons de curar. Lembrando que aqui está no plural. Não é dom de curar, é dons de curar. Então, na questão de curar, existem vários dons de curar. Não é um dom de curar, é vários dons de curar. Quem sabia disso, diga amém. Existem vários dons de curar, não é um dom de curar. Porque tem pessoas que falam, eu tenho o dom de curar. Você tem um dos dons de curar. Porque existem vários dons de curar.
Então tem os dons de verbais e tem esses dons sobrenaturais. E tem aqueles dons mais interiores. Por exemplo, discernir os espíritos. Você saber se aquela pessoa está possessa ou não, se aquilo vem de Deus, de Satanás ou dos homens ou do mundo, se aquela mensagem é o Espírito Santo que está falando, se aquela revelação, aquela profecia é Deus que está usando, se aquele milagre é Deus que está fazendo ou é Satanás que está falsificando. O dom de discernir os espíritos, ele vai saber qual é a fonte, se é Deus que está dando, usando ou fazendo, ou se é Satanás que está dando, fazendo ou usando, ou se é algo da carne ou do mundo. É o dom de discernir os espíritos. É o dom de você perceber qual é a intenção e a motivação da pessoa estar falando com você aquilo. É discernir o espírito, discernir a intenção, discernir o coração da pessoa. A fé também é algo interior. Você acredita, você crê. Aqui não é uma fé comum. Aqui é uma fé sobrenatural para a pessoa alcançar bênçãos de Deus. Por exemplo, pessoas que estão com câncer, um crente que está com câncer, mas ele recebe aquela fé sobrenatural e é curado do câncer pela fé dele mesmo. Porque na questão de ser curado, nós podemos ser curados pela nossa fé particular, nós podemos ser curados por algum crente que impôs as mãos sobre nós e nos curou, que a Bíblia diz que imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Qualquer crente pode colocar a mão na cabeça de uma pessoa e curá-lo. Se a pessoa não tem fé, mas o pregador, por exemplo, tem um dom de curar, um dos dons de curar, a pessoa vai ser curada pelos dons de curar que aquele obreiro tem. Ele também pode ser curado pela fé que ele tem, aquela fé sobrenatural. Tem pessoas que foram curadas, ele mesmo orando e foi curado, ninguém colocou a mão na cabeça dele. Deus não usou ninguém para curar ele. Ele, Deus, orando ali, fazendo campanha, ele foi curado. E tem pessoas, meus irmãos, que vão ser curadas pela fé da igreja. Então, você pode ser curado pela fé da igreja, pela imposição das mãos, pela sua própria fé, ou pelos dons, pelos vários dons de curar. Então, esta fé é um dom, não é aquela questão que, aquela fé comum, é uma fé a mais para você alcançar bênçãos de Deus. Coisas extraordinárias de Deus. Louvado seja Deus. Então, geralmente nas igrejas pentecostais, eles vão dar mais ênfase e vão admirar mais os dons sobrenaturais, expulsar demônios e curar enfermos, principalmente esses dois. A pessoa pode pregar a palavra tudo errado, mas se ele expulsar um demônio e curar enfermo, meu Deus do céu, admira e aplaude. Porque nós admiramos mais os dons sobrenaturais, quando na verdade nós estamos errados. Nas igrejas tradicionais já vai ser o contrário. Eles vão admirar e honrar mais os dons de saber, os dons de falar. Por isso que você vê que eles são mais estudiosos, mais intelectuais, porque eles honram mais os dons de saber, os dons de falar, os dons verbais, que eu falei aqui para você. Então, eles estão errados e nós estamos errados. Nós temos que ter um equilíbrio. Nós temos que honrar tanto os dons de saber, como os dons sobrenaturais. Tanto os dons verbais, como os dons extraordinários. Nós temos que honrar todos os dons, que todos eles estão no mesmo nível. Todos eles são importantes para a igreja. Uma igreja que não tem um dom ou outro, ela está deficiente. E é por isso que os tradicionais falam que os pentecostais cresceram na graça, mas não sabem nada. E os pentecostais falam que os tradicionais cresceram no conhecimento, mas são vazios da graça.
quando na verdade nós deveríamos buscar o equilíbrio, a moderação. E nós seremos abençoados se nós fazermos isso. Vamos crescer tanto no poder como no conhecimento, tanto na graça como no entendimento. Louvado seja Deus. Grande Deus. Então, meus irmãos, o dom de a palavra da sabedoria, e a palavra do conhecimento é você receber de Deus uma aptidão e uma disposição. É você receber o entendimento, a compreensão, a lógica, a inteligência espiritual de Deus, para entender as doutrinas bíblicas, para compreender a teologia bíblica de maneira especial e superior aos leigos, às outras pessoas normais. Então a pessoa, meus irmãos, vai ter uma facilidade para decorar, memorizar, entender, compreender as doutrinas da palavra de Deus. Ele vai ter, meus irmãos, uma aptidão, uma santa disposição para estudar bastante, porque é aquilo que Deus tem com ele. Geralmente, quem tem o dom de sabedoria, conhecimento e ciência da palavra, o serviço dele vai ser ensinar e pregar na igreja. E ele vai ter uma disposição enorme para ficar lendo e estudando, e escrever, e falar. Então você vê que tudo está interligado. Existe, se a pessoa não sabe, eu não sei qual o dom que eu tenho, mas dá para você perceber qual o dom que você tem. Como, pastor? É só olhar para o tipo de serviço e trabalho que você está na igreja. O que você faz na obra de Deus? O que você faz e desempenha na obra de Deus vai dizer qual o dom que você tem. Espiritual e ministerial. Se você vive aí com os papelzinhos, folhetinhos evangelizando, o dom ministerial que você tem é evangelista. Mesmo que você não seja reconhecido pelo ministério, mas por Deus você é reconhecido. Então presta atenção, como eu posso descobrir o dom que eu tenho? Eu estou dando um exemplo. Se você é uma pessoa que distribui folhetos para convidar as pessoas para a igreja, para falar de Jesus, do amor de Jesus às pessoas, está claro que você tem um dom ministerial de evangelista, ainda que você não Mas pastor, na igreja eu não sou evangelista. Tá bom, pelo homem você não foi ordenado, mas por Deus você recebeu. O cargo, o reconhecimento dos homens, isso não vale alguma coisa, mas não vale tudo. O que vale é a opinião de Deus, o que Deus acha de você. Se você já evangeliza, você é um evangelista. E se você tem aquela disposição, não, eu evangelizo de manhã, eu vou de tarde, eu vou de noite. Pode ver que tem pessoas que não têm essa disposição. Se você chamar ele para evangelizar, ele fica... e fica dando desculpa. Mas não é porque ele é um carnal, um mundano. Não é isso, meus irmãos. Não condena o seu irmão. É porque Deus tem um talento diferente com ele. Você tem essa disposição de suar nesse sol quente, gastar a sola do sapato e gastar tempo aí conversando com as pessoas. Sabe por que você tem essa disposição? Porque isso é uma prova de que você recebeu o dom ministerial de evangelista. E que você tem o dom espiritual de palavra de conhecimento de sabedoria. Você vai pregar para a pessoa como se você estivesse contando a história dela. Vai falar, pastor, hoje a palavra falou profundamente comigo. Parece que o senhor estava falando a minha situação. Por quê? É a palavra de conhecimento, é a palavra revelada. Você vai estudar a Bíblia sistematicamente. Você vai falar sobre pecado. Você vai rodar de Gênesis e Apocalipse falando de pecado. Porque você conhece a doutrina do pecado de forma sistemática na Bíblia. É uma ciência
que Deus colocou em você. Tem pessoas que não conseguem falar da Bíblia sistematicamente. Ele só pega um texto e prega aquele texto, mas tem pessoas que rodam a Bíblia toda falando de um tema, porque ele tem a ciência da palavra. E tem pessoas que pregam uma palavra profética, uma palavra revelada, que parece que você está contando a história ou a situação que a pessoa está falando, que a pessoa está vivendo. É uma palavra de conhecimento. Conhecimentos que ninguém veio falar para você. Ninguém veio falar da vida das pessoas para você. Mas quando você pregou, parecia que você já sabia da vida. Ela fala, esse pastor aí, alguém falou de mim para ele, não é possível? Alguém falou de mim para esse pastor, porque ele está falando da minha vida. Mas não é não. É a ciência da palavra, é a palavra da sabedoria, é a palavra do conhecimento. Grande Deus. Louvado seja Deus. Os dons, por exemplo, de variedade de línguas, que é os dons verbais, são aquele dom que você fala línguas estrangeiras, como você tem lá em Atos dos Apóstolos, que existia várias pessoas cretenses, árabes, judeus, existiam vários tipos de pessoas de várias nações, porque estava ali na festa, época de festa, onde vinha várias pessoas de várias nações ali, em Israel festejar, a festa de Pentecostes. E eles vão ouvir os apóstolos falando, glorificando a Deus na sua própria língua. Você fala, mas isso aí não são galileus, indoutos? Como que nós estamos ouvindo eles falar das grandezas de Deus na nossa língua materna? Porque naquele exato momento eles vão falar em variedade de línguas. Eles vão falar japonês, americano, indiano, vai falar inglês, vai falar espanhol, porque é o dom de variedade de línguas. É isso que os missionários recebem. Muitos missionários vão nesses países, não sabem nem ler, nem escrever, nem falar daquela língua. Mas de uma forma sobrenatural, isso é a história. Na história das missões no mundo, grandes missionários aprenderam a língua a falar, a escrever e a ler de forma sobrenatural. A pessoa hoje tem que fazer um curso de 2 anos, uma faculdade. O curso técnico mais ou menos de 2 anos. Olha lá, não sei se você sai falando. E tem a faculdade ainda, 4 anos e outras coisas mais, doutorado, especialização, PhD. Mas eles, esses missionários em outros países, de uma forma rápida, 1 mês, 2 meses, 3, 6 meses, eles já aprenderam a falar a língua, já aprenderam a pregar e a ouvir aquela língua. Porque é o dom de variedade de línguas. E tem as línguas estranhas. Porque os tradicionais vão falar que esse dom de línguas não é esse dom que os pentecostais falam, que a gente fala, a gente fala um monte de palavra, a glossolalia, mas palavras sem nexos, palavras são vogais, consoantes que a gente fala, mas que não forma nenhuma palavra, nem estrangeira. E eles falam então que o dom de línguas é o dom que você fala alguma língua estrangeira. Mas na verdade tem a variedade de línguas e tem as línguas estranhas que a gente chama de línguas dos anjos, língua do Espírito. Que o apóstolo Paulo vai tratar isso no capítulo, até mesmo no capítulo 14. Que ele vai falar que tem os dons de língua que a gente fala, que não edifica, porque nós não entendemos e nem a pessoa que está ouvindo entende. Então, com toda certeza que não se trata de variedade de língua, de alguma língua estrangeira, porque senão Paulo ia falar que alguém ali da plateia que tem alguma raça iria entender. Por exemplo, se tivesse um japonês ali naquele culto e o irmão falasse em línguas japonesa, então o japonês iria entender. Mas o que ele está falando é que quando os irmãos falavam em língua, ninguém entendia, porque edifica somente a você mesmo, e nem você mesmo entende essa língua estranha. Então essa língua estranha não é a variedade de língua. Variedade de línguas é uma coisa e línguas estranhas é outra. Línguas estranhas é a língua do Espírito Santo, dos anjos, que nós engrandecemos a Deus. Falamos dos mistérios de Deus em línguas estranhas. E variedade de língua é a gente falar as línguas estrangeiras de forma sobrenatural. Isso vai estar ligado mais com os missionários. Interpretação de línguas
é quando alguém está falando em língua estranha e a pessoa vai interpretar. Vai falar, por exemplo, a pessoa vai falar em língua estranha e a gente vai falar o que ele disse em língua estranha em português aqui. Então, se fosse uma língua estrangeira, não seria, né, interpretação, seria tradução. Se alguém estivesse falando em variedade de língua aqui, a gente iria traduzir aquela língua. Mas, como é língua estranha, nós vamos interpretar. E é por isso que ele vai falar. Ele vai dar normas para os dons de línguas no culto. E isso está no capítulo 14, mas outra hora a gente se aprofunda mais. Ele vai falar, pessoas que ficam falando língua toda hora, não é bom. Porque a pessoa não entende nada. Isso aí é um sinal para os descrentes, não para crentes. Então Paulo fala, eu prefiro falar 3, 4, 5 palavras que vocês entendem, do que vir aqui e ficar falando língua estranha que vocês não vão entender nada. Porque a língua estranha só edifica a mim mesmo. Porque eu falo em mistério com Deus. Então esse dom é mais para você mesmo, para um particular com Deus, né? Para você chegar aqui e ficar só nisso, que a pessoa não vai aprender nada, não vai saber o que está acontecendo. Ele não vai poder dizer amém. Ele não sabe o que você disse, a não ser que alguém levante e interprete. Então Paulo vai dizer, eu prefiro que vocês buscam o dom mais útil para a igreja, que é a profecia, o dom de profecia. E dom de profecia é diferente, né, do dom ministerial profeta. Ser profeta é um dom ministerial e profecia é um dom espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Então a profecia, a pessoa vai receber aquela profecia ali naquele momento e através dele as palavras de Deus vão fluir. Da maneira que Deus entregou para ele, é da maneira que ele vai transmitir. Não é igual a revelação. A revelação você tem visões, você sente, Deus fala com você e você fala com as suas palavras. Mas na dom da profecia não, você fala com as próprias palavras de Deus. Então a profecia vai estar ligado com predizer o futuro, falar o que vai acontecer. A profecia, ela vai falar da situação que você se encontra. Profecia. O profeta, ele vai ter um ministério de que tudo, sempre quando ele for pregar e falar, ele sempre vai chamar o povo à pureza e à santidade. Ele sempre vai denunciar o pecado e anunciar a restauração. Então o profeta, ele vai ter um ministério sempre preocupado com a pureza e a santidade do povo e a separação do mundo. Agora o mestre, ele vai ensinar teologia, doutrina. Agora o profeta não. O profeta vai vir chamar a pessoa a se separar do mundo, a vencer a carne, as vaidades, a chamar o povo a se livrar das religiões, do engano. Vai chamar as pessoas ao arrependimento. Então esse é um dom ministerial de profeta, né? Então o profeta, ele vai estar muito ligado ao serviço de exortar, admoestar, né? Repreender. Discernir os espíritos pode ser também discernir os demônios também. Não é só aquilo que eu falei também não. Grande Deus. Então aqui, meus irmãos, nós temos a lista de dons espirituais. Operar milagres. Milagres e curas são a mesma coisa? Curas e milagres são a mesma coisa? Então curar, você vai ser curado de enfermidades e doenças. Milagres está mais ligado a uma deficiência física. Por exemplo, cego, surdo, mudo, paralítico, morto.
milagre está ligado mais com a deficiência física. A perna é maior que a outra, de repente fica do mesmo tamanho. O dom de curar vai estar ligado mais com as doenças, febre, dor de cabeça, câncer, AIDS, diabetes. Sinais, prodígios, maravilhas. Maravilhas é aquelas coisas que acontecem na hora, instantaneamente, já. Que deixa as pessoas maravilhadas. Mas geralmente milagre, maravilha, sinal, prodígio, cura, tudo semelhante. Mas tem uma diferença pequena, mas tem mais em comum do que coisa diferente. Cura, milagres, sinais, prodígios, maravilha. Prodígios é quando, por exemplo, Jesus ele multiplicar o pão e o peixe. Jesus acalmar a tempestade, é um prodígio. São sinais. Por exemplo, abrir o mar, coluna de fogo, nuvem de dia, maná caindo do céu, água sair da rocha. São prodígios, são sinais espetaculares, extraordinários, incríveis. E geralmente isso ficou mais para o Antigo Testamento, né? Sinais, prodígios, ficou mais para o Antigo Testamento, né? Trovões, relâmpagos, monte fumegando, jumenta falando. Então, sinais e prodígios vão ser coisas que vai contra a lei da natureza. E até no ministério de Jesus ele fez isso ainda, né? Ele acalmou o vento, as ondas do mar. Ele amaldiçoou a figueira. Então, sinais e prodígios são aquilo que vai contra as leis da natureza, né? Louvado seja Deus. E é isso aí. Para encerrar aqui por hoje, vamos para Efésios capítulo 4, versículo 11.